Olá, começa agora mais um ND que hoje vai falar sobre previdência. Os brasileiros que completam o tempo de contribuição optam por se aposentar antes dos 60 anos de idade. Como essa atitude pode interferir no cálculo da aposentadoria? Quem fala sobre esse assunto hoje com a gente é o advogado previdenciário Sérgio Pardal. Boa noite, Pardal, bem-vindo. Boa noite, é sempre um prazer participar do seu programa, Roberta. Vamos tentar explicar um pouquinho essa questão do fator previdenciário. É o cálculo criado no final de 90, é isso? O que acontece ali é simples. Em primeiro lugar, é bom lembrar sempre que o INSS, a Previdência Pública, te oferece muito mais coisas do que as aposentadorias chamadas voluntárias, né? Se fica doente, tem auxílio-doença, se fica inválido, aposenta por invalidez. Agora, o que nós estamos falando hoje, basicamente, são as duas aposentadorias de caráter voluntário, que é por idade, 65 anos para o homem, 60 para a mulher, ou por tempo de contribuição, 35 anos o homem, 30 a mulher. O que acontece? Em primeiro lugar, em 99, a lei de 99 mudou o conceito da aposentadoria. Antes, você se aposentava pela média dos 3 últimos anos. Então, o cara crescia na vida, ia trabalhando, ia melhorando, e os 3 últimos anos é que fazia o cálculo da aposentadoria. Agora, é o cálculo dos maiores salários que representem 80% de todos. Ou seja, a sua vida inteira, né? Exatamente a vida inteira. Quer dizer, o cara que já ganha bem porque tinha vida boa, se formou e só começou a trabalhar quando já estava formado. Esse tudo bem, contribui no teto a vida inteira. Aquele outro que não liga muito para isso e contribui no salário mínimo a vida inteira, também não está nem aí, aposenta mesmo no salário mínimo. E aquele que cresce na vida, que se esforça, que cresce efetivamente, que vai estudar, esse quando for se aposentar sai muito pior do que a situação em que estava, em que lutou para ficar. Esse é um problema. Bom, por outro lado, veio também uma ideia, naquele tempo, em 98, 99, de impor uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição. Diferente. A aposentadoria por idade, 65 para o homem e 60 para a mulher. Na aposentadoria por tempo de contribuição, eles queriam que o homem tivesse 35 de contribuição com 60 de idade e as mulheres 30 de contribuição com 55 de idade. Isso não passou na reforma constitucional, então eles colocaram na lei a partir daí. Por isso que veio o tal do fator previdenciário, o danado do FP. O fator previdenciário leva em conta a idade da pessoa, mas ele tem uma coisa muito pior. Ele é mutante, ele muda todo ano, porque tem como base, tem como divisor a tal da expectativa de sobrevida. Ou seja, está aumentando. Sabe o que é expectativa de sobrevida? É uma porcaria de uma tabelinha que o IBGE põe todo ano nas fuças da gente para a gente engolir. E, evidentemente, que a expectativa de sobrevida só aumenta. Não vai diminuir, claro, a não ser que venha a Terceira Guerra Mundial, ou sei lá, foco de febre amarela. Não sendo isso, só vai aumentar. E, consequentemente, o fator previdenciário só prejudica. Ele é ruim porque não dá garantia de futuro, já que ele é mutante e mutável, e ele é ruim porque ele acaba prejudicando mais ainda quem começou a trabalhar mais cedo. Então, a gente tem uma seguinte situação, de repente, para dar para as pessoas entenderem um pouco melhor. Uma mulher que vai se aposentar antes dos 60 anos, ou seja, ela teve 30 anos de contribuição, é isso? 30, isso, 35. Ela começou, por exemplo, aos 14. Porque podia, começou agora é só 16. Cedo, ralou, ao invés de brincar, estava lá trabalhando. Isso, aos 44 ela teria direito de se aposentar. Ela vai se aposentar, então, antes dos 60. Nesse quesito, vai entrar o fator previdenciário. Ou seja, ela pode ter um decréscimo de até 40% no salário dela? Mas, nesse caso, não tenha dúvida, Roberta, pode pegar a tabelinha. Ela tendo 44 de idade e 30 anos de contribuição, ela toma 45, 46% de perda no fator previdenciário. Então, claro que isso é um absurdo. E pior ainda, porque veja, Roberta, se ela falasse assim, eu vou esperar mais um pouco, é prejuízo porque o fator previdenciário vai piorando. Aí, em 2015, depois de muita briga, veio o tal da somatória, 95 para os homens, 85 para as mulheres. Significaria o seguinte: se você começou mais cedo, como por exemplo essa mulher, ela começou aos 14. Então, aos 44, ela já teria direito a se aposentar com 30 anos. Se ela fosse esperar 55 anos, era muito tempo. Então, cada ano a mais que ela tivesse de contribuição, seria um ano a menos de idade. Por isso a ideia, 55 com 30 dá 85. No caso dela, ela teria que correr até que o tempo dela chegasse a isso. Seriam mais 7 anos ainda de contribuição para poder atingir essa fórmula. Acontece que tem mais um probleminha.
Isso é mutável também. No ano que vem, por exemplo, a somatória já é 96,86. 96 para os homens, 86 para as mulheres. Isso vai durar 2 anos. Então, ano que vem é 2019 e 2020. Em 2021 já será 97, 87. Então, a cada 2 anos vai aumentar até chegar a 100 e 90, que é o que eles querem. Então, mas nesse caso que você está falando, essa regra ela muda a partir do dia 31 de dezembro, né? Isso, a partir de 1º de janeiro do ano que vem é a nova regra. Agora, quem se aposentou pela regra 85-95 está valendo? Claro, quem tem direito está valendo. Uma coisa importante, Roberta, até porque a gente ainda vai falar sobre isso, mas fica essas ameaças de reforma e muita gente fica com medo, sai correndo e se aposenta. Calma, aquilo que você pode requerer hoje é direito adquirido, ninguém vai tirar. Então, se você for hoje no INSS, ele vai te conceder a aposentadoria, não é o valor que você quer, você prefere não pegar, não pegue mesmo, porque é direito adquirido, nenhuma reforma vai tirar. Agora, no caso, se a pessoa cumpriu os requisitos da regra 85-95 e fizer o pedido só em 2019... Ela tem já o direito dela, ela tem tá o direito segurada. em 2018. Então ela vai se aposentar porque em 2018, quando essa regra valia, ela já tinha formado as suas exigências. Lembrar sempre, se completaram-se as exigências, é direito adquirido. Antigamente, direito adquirido era mais ainda, né? As pessoas diziam assim, ó, olha, não pode mudar no meio do jogo, mais justo, né? Você começou a pagar, tem que ser assim a vida inteira. Isso mudou, tá bom? Agora, direito adquirido mesmo é só quando completam-se as exigências. Mas é direito adquirido, ninguém vai tirar. Agora vamos falar, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, Pardal, a gente deu o exemplo dessa mulher que se aposenta antes dos 60 anos, só para a gente ter uma ideia, é uma mulher que se aposenta aos 50 anos, com 30 anos de contribuição, a redução pode chegar a 42,4%. Só para você ter uma ideia, então. Se ela contribuía pelo teto 5.364,41, ela se aposenta com 3.089, uma perda de 2.274 por causa desse fator previdenciário. Isso é muito dinheiro, né? Na verdade, ela perderia até um pouquinho mais, porque a média dela não atingiria o teto atual. Mas veja, nessas condições, vale a pena fazer conta. Por exemplo, no caso dela, ela tem 50 anos e 30, não é isso? Ou seja, ela está com 80 na somatória. Logo, faltam 5 anos, que sendo o tempo de contribuição com idade, são, na verdade, 2 anos e meio. Então, em 2 anos e meio ela completa. Fazendo as contas, nós vamos ver que em 2 anos e meio já não é mais 95, nem mesmo 96, já será 97. Então, ela tem mais 1 ano para cumprir. Feitas essas contas todas, ela pode saber se vale a pena ou não. Como é que faz? Simples. Se aposenta hoje, vai ganhar 3 mil. Se aposentar daqui a 7 anos, vai ganhar 5 mil. Pega 3 mil, multiplica por 7 anos, divide esse resultado pela diferença que vai adquirir e vê se vale a pena esperar ou não. Algumas vezes não vale a pena. Algumas vezes você só vai recuperar isso quando tiver com 75 anos de idade. Então, tem vezes que não vale a pena, é uma questão de conta mesmo. Fazer o cálculo, né? No próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre Previdência Social. Nós voltamos em instantes. Mas antes, eu tenho um recado para você. Oi, minha gente! Agora eu vou falar sem enrolação. Sabe aquele monte de fios desencapados que o povo chama de gato? Aquela ligação clandestina inofensiva na rede elétrica? De inofensiva não tem nada. Além de crime, pode causar acidentes horrorosos. Dê só uma olhada na campanha que a CPFL está trazendo para conscientizar sobre esse tipo de coisa. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Gente, tem que se ligar. Se você quer o bem da comunidade, seja um guardião da vida. Por causa de um indivíduo desavisado ou mal intencionado, todos podem sofrer. É como eu já disse, o assunto é sério e não pode ter enrolação. Ligação clandestina é crime, ocasiona incêndios e pode até matar quem não tem culpa nenhuma. Quer saber mais? Encontre outras dicas de segurança em chegadechoque.com.br. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia e de todos nós.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é aposentadoria e eu converso com o advogado previdenciário Sérgio Pardal. Lembrando que você pode acompanhar o ND também pelas redes sociais, no nosso Facebook ou pelo nosso canal no YouTube, TVB Band. Mande sua sugestão de pauta ou perguntas para o Instagram Roberta S. Lemos. Vamos continuar falando sobre a questão da aposentadoria. Em que casos, então, Pardal, vale a pena a aposentadoria concedida antes dos 60 anos de idade? Olha, muitas vezes a gente começa a trabalhar com o dia a dia de cada um. Então, a pessoa começou a trabalhar aos 20 anos de idade, tem 35 de contribuição e tem 55 de idade. Logo, falta um tempo para ele poder efetivamente fazer a somatória. A gente faz uma continha, não é? Então, eu vejo, com o fator previdenciário incidindo, quanto é que ele vai ganhar? Aquela conta que eu estava fazendo no primeiro bloco. Vai ganhar 3 mil. Mas se ele for trabalhar mais 5 anos, quanto ele vai ganhar? Vai ganhar 5 mil. Vale a pena? Você faz uma continha, né? Então, por exemplo, nesse caso é interessante, eu joguei esses 1.000, porque fica fácil. Ele tem 5 anos sem receber esse dinheiro, não estou nem contando a contribuição previdenciária. Ele é trabalhador com carteira assinada, vai contribuir de qualquer jeito. Está trabalhando, está contribuindo. Porque se for autônomo, ainda tem que fazer a conta de parar de contribuir, não é? Também é algum lucro que você tem. Mas vamos lá, ele está trabalhando. Então, ele tem 5 anos que ele receberia os 3 mil reais. A diferença que ele tem ali é 2 mil reais. Logo, vai levar 7 anos e meio para recuperar esse dinheiro que ele não recebeu. Então, veja, ele tem 55 anos, esperou para aposentar aos 60 e só recupera o dinheiro mesmo aos 67 anos e meio. Aí o meu cliente me pergunta, eu devo esperar? Eu digo, é melhor você perguntar para o seu médico, não é? Ele é que vai dizer efetivamente se você deve aguardar ou não. Se falar que você está bem de saúde, eu digo, espera assim que é melhor. Espera que é melhor. Falar um pouquinho agora sobre a questão da revisão da aposentadoria. Quem é que pode pedir a revisão do valor da aposentadoria, Pardal? Olha, pessoal, tem que tomar muito cuidado com o que está rolando por aí. Eu já tenho brigado demais com umas associaçõezinhas fantasma, associação de não sei o que inventam por aí, chamando todo mundo como se todo mundo tivesse direito à revisão. Pessoal, eu sou advogado previdenciário, eu vivo disso. Eu advogo em 10 sindicatos e tenho que dizer para vocês que pouquíssimas revisões existem mesmo para ser feitas. São pouquíssimas. A grande maioria hoje não tem revisão nenhuma. Por exemplo, uma das coisas que pega muito, o sujeito recebe hoje a carta de concessão, escrito embaixo assim, são 10 anos de prazo para reclamar qualquer erro. E muita gente confunde, pensando que 10 anos depois teria uma revisão. Não é, pessoal, é o contrário. É 10 anos de prazo para reclamar. É o tal do prazo decadencial que inventaram. Se não reclamar, já era. Agora, o que eu posso reclamar? Você pode reclamar erro. Por exemplo, na hora que você pegou aquele monte de cálculos, você viu que tem um pedacinho lá que eles colocaram o salário mínimo e você pagava no teto máximo. Então isso muda o cálculo, não muda? E veja, foi uma pessoinha lá que digitou errado. Foi alguém que calculou errado o que você ganhava. Isso sim, é um erro de fato. Logo, erro de fato tem que ter revisão. Mas aí esses erros têm que ser percebidos no prazo de 10 anos pelo beneficiário. Isso, senão não vai esperar que alguém vai ajudar você e falar, olha, paguei errado, por favor, vem aqui. Mas que nada, mas não vai mesmo. Então o que acontece? Se você tem a sua aposentadoria, tem alguma dúvida, procure um advogado especialista na sua cidade ou na sua região ou no seu sindicato. Não uma associaçãozinha que aparece por aí. E vá ver, leva a carta de concessão com o demonstrativo de cálculo e vê o que acontece. Existem revisões? Existe. Por exemplo, o povo do buraco negro. Lembra? Essa era uma história muito engraçada. Quem se aposentou de 1988 a 1991, aposentou-se com a nova Constituição, mas com a lei velha. Então teve direito a uma revisãozinha. Alguns ficaram empacados no teto, no chamado limite. Isso pode ser que dê alguma ação? Pode. Mas vamos pensar uma coisinha, pessoal. Quem se aposentou naquele período, a grande maioria já morreu. E uma outra parte que tinha alguma coisa para fazer, já ajuizou sua devida ação. Ou seja, essa já foi resolvida, esse eu problema. falo para os meus alunos que é mosca azul. É difícil encontrar por aí. Tem prazo para requerer? Teria o prazo decenal, mas aí tem outra briga interessante. Tem muitos juízes e alguns tribunais que entendem que o prazo só se aplica aos benefícios que foram concedidos depois que a lei determinou esse prazo decenal. Agora, isso é uma briga horrorosa, né? Não tem o mínimo cabimento, tinha que mudar essa lei, porque, veja, a prescrição quinquenal é justa. Não reclamou a tempo, meu amigo, só vai reclamar os últimos 5 anos.
faz 15 anos que pagam errado. Reclama os últimos 5, perdeu 10 porque não reclamou a tempo. Agora, não poder reclamar nunca mais na vida é um absurdo. Porque o trabalhador recebe mensalmente a aposentadoria. Ou seja, se está errado, ele é chifrado todo mês. Sim, todo mês rouba o correção. dinheiro dele. Então ele tinha que poder reclamar, né? Mas isso, infelizmente, está na lei e o Supremo Tribunal Federal falou que isso Não vai pode, mexer. que é constitucional. Agora, por tempo de contribuição, quais seriam as principais revisões? Olha, por tempo de contribuição, muitas vezes o que acontece é a não contagem de algum tempo. Um exemplo, o sujeito tem lá na carteira dele 5 anos, o patrão nunca contou para ninguém que ele era empregado, muito menos para o INSS, ou seja, não contribuiu. E aí o INSS não conta o tempo, não tem cabimento, tem que contar. Por quê? Porque o patrão trabalha, é o empregador que é obrigado a contribuir e quem tem que fiscalizar é o INSS, não é o peão. Então, isso é uma briga que dá. Outra briga bastante constante, essa eu tenho muito trabalho na área, é a tal da aposentadoria especial. É quem trabalha em condição especial, em condição insalubre, periculosa ou penosa, e o INSS se recusa a contar o tempo. Um exemplozinho, eletricidade acima de 250 volts, de forma habitual e permanente, é para aposentar com 25 anos. O INSS não aceita, mas os tribunais me dão toda a razão nesse caso. Ou seja, procure um advogado. Procure um advogado, sem dúvida. Próximo bloco a gente continua a falar sobre previdência. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é aposentadoria e eu converso com o advogado previdenciário Sérgio Pardal. Pardal, a gente está falando sobre a questão da revisão da aposentadoria. Uma pessoa que entrou com uma ação trabalhista e nesse meio tempo ela se aposentou, pediu revisão de cálculo. É causa-ganha? Olha, causa-ganha não existe, tá? Não me escutem nunca falar causa-ganha, é briga boa. O que acontece é simples, na ação trabalhista, ele pode ter modificado o salário que ele recebia e as condições de trabalho também. Logo, finda a ação trabalhista, transitada em julgado, tira a cópia completa do processo e pode levar no INSS e requerer a revisão, mesmo que tenha passado 10 anos. Por quê? Porque a decadência não se aplica ao que ainda não aconteceu. Não tinha acontecido ainda a condenação do patrão, que não tinha declarado isso antes. Então, a ação trabalhista realmente pode ser fator de revisão na aposentadoria que o sujeito recebe. No caso de quem trabalhava em uma atividade insalubre, é possível aumentar o valor dessa aposentadoria? Olha, é sim, porque a aposentadoria especial não tem FP. A aposentadoria especial é a média completa. Lembrando, quando você entra com uma reclamação trabalhista, a coisa mais acertada, se tem insalubridade ou periculosidade, é colocar no rol de reivindicação o novo PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Lembrem sempre aos advogados trabalhistas que tem que requerer o Perfil Profissiográfico Previdenciário, porque é isso que prova a condição especial do trabalho. Agora uma pergunta muito especial, qual o prazo entre a avaliação e o desfecho dessa revisão? Olha, pessoal, tá dureza as coisas. Veja, nesses últimos momentos, com esse desgoverno aí, fazendo o tal do arrastão pericial, nós estamos recebendo muito aposentado por invalidez que teve o benefício cancelado. Nesse caso, o juiz vai pedir perícia. E a Justiça Federal está reclamando que não tem dinheiro para pagar a perícia. Ó, eu dou a receita. Não precisa de perícia coisa nenhuma. Dê a antecipação de tutela para o cara não morrer de fome e aí você pode durar à vontade. Roberta, eu tenho processos que duraram mais de 18 anos, tá bom? Completaram a maioridade, eu fiz bolos. Quer dizer, foi senta dureza. e espera, né? Hoje está até mais rápido do que já foi. Mas hoje em dia, um processo ainda dura costumeiramente 4, 5, 6 anos. Agora, para a gente tentar evitar perder tempo nessa questão, já que você está falando que um processo dura 4, 5 anos, e essa é a parte boa, né, da história, qual a primeira coisa que o segurado precisa fazer antes de entrar com esse pedido de revisão? O que ele pode fazer para acionar esse processo, tornar ele mais ágil? Olha, em primeiro lugar, tem que ter certeza do que está fazendo. Não caia em conversa do advogado que não sabe porcaria nenhuma e de associação fantasma que fala bobagem por aí. Você tem que procurar advogado de confiança, preferivelmente o departamento jurídico do seu sindicato, aquele que você está há 40 anos, entendeu? Leva lá a documentação, leva lá inclusive o demonstrativo de cálculo e vê. Havendo efetivamente uma revisão a ser feita, aí sim, você assina a procuração, o contrato, etc. Não assine porcaria nenhuma sem ter a certeza absoluta do que você vai reclamar.
Agora, a gente está falando de aposentadoria, né, Pardal? O que a pessoa precisa pensar para decidir se ela realmente quer se aposentar nesse momento? São inúmeros gastos que envolvem a parada do trabalho, né? A gente tem, Sabe qual é o por exemplo, problema? a questão do seguros de planos de saúde, vai ficar... Olha, um dia desses a gente conversou sobre isso num programação, inclusive. Eu reclamei muito que a aposentadoria hoje não obriga mais a rescisão do contrato de trabalho. Todo mundo acha que é bacana, mas não é. Aposentar-se de verdade é retirar-se para os seus aposentos, entende? É parar de trabalhar. É abrir vaga no mercado de trabalho para quem está entrando. Essa é a condição efetiva da aposentadoria. Infelizmente, não é o que está acontecendo hoje. Então, muita gente, quando está se aposentando, aposenta-se continuando a trabalhar. E, infelizmente, começa a sobreviver da somatória do seu salário com a aposentadoria. E aí o que acontece? Com essa somatória, evidentemente, num certo momento ela não vai mais poder trabalhar, a aposentadoria não tem outra, e a desaposentação nós perdemos no Supremo Tribunal Federal, não é? Então, é muito cômico isso, é muito grave, é muito complicado. É preciso, efetivamente, que se você se aposenta e tem condições de seguir trabalhando e ganhando a mesma coisa, aplique sua aposentadoria, entende? Aplique para que no futuro você possa efetivamente gozar sua aposentadoria sem ter a obrigação de trabalhar. Reforma da Previdência. Olha, dureza. A história da reforma, pessoal, o que está me incomodando muito nesses últimos tempos? Em primeiro lugar, eu tenho dito o tempo todo, as reformas já aconteceram. Em 98, quem apanhou foi o INSS e em 2003, quem apanhou foi o servidor público. As reformas já aconteceram. Pior ainda, reformas da legislação continuaram acontecendo. Em 2015, veio aquela história, por exemplo, da mudança da pensão por morte. Viúva jovem hoje não recebe mais a pensão por morte de forma vitalícia. Então, as mudanças já aconteceram. E o que está acontecendo é que a campanha eleitoral começa e todos os candidatos ficam falando em reforma da Previdência. Não falam que reforma querem dizer, porque parece que nem entendem do assunto, mas ficam falando em reformas. Vamos parar com esse tipo de ameaça. O trabalhador quer mesmo é tranquilidade. Nós já temos dificuldade com as reformas trabalhistas que reduziram as contribuições previdenciárias, porque informalizaram demais, e ainda querem avacalhar mais ainda com o direito do trabalhador. Para com isso. O que nós queremos mesmo é que todos os candidatos digam: a Previdência já foi reformada, vamos fazer funcionar. É isso que nós queremos. Ok, Pardal, muito obrigada pelas suas Disponha da informações. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.